Mais uma vez, outra onda de choque se espalhou pelo mundo sobrenatural. Eles nunca pensaram que ouviriam a autoridade suprema dos anjos dizendo que apoiariam um demônio. Anjos apoiando demônios em uma guerra. Que porra é essa? O sol nasceu no oeste hoje. Os seres ligados aos anjos jamais imaginaram que ouviriam tais palavras vindas do líder dos anjos. Afinal, na mente deles, o líder dos anjos era bom e Victor era mau. Essas palavras informaram a todos que não existe bem ou mal, mas apenas interesses. Acontece que a política internacional humana e a política sobrenatural não tinham diferenças. Era tudo uma questão de interesse. É claro que essa conclusão só chegou aos seres mais inteligentes. Os fanáticos não se importavam com isso. Para eles, qualquer coisa que o líder dos anjos dissesse estaria correto. Lágrimas ameaçaram cair dos olhos de Anubis. Só nos mate logo, quem se importa em viver? Nossa existência vai acabar de qualquer jeito. Uma frente unida com vários panteões. Não importava como se encarasse, era impossível vencer. Eles haviam se tornado inimigos do mundo sem nem saber porquê, mesmo com todos os preparativos, mesmo com todos os cenários em sua cabeça. Victor nunca esperava o cenário em que se encontrava agora. E pelos olhares de Skatashi, Taza, Aruna, Amaterasu e todos os presentes, era óbvio que nenhum deles esperava por isso. Vendo Odin, o aclamado pai de todos, com a boca aberta em puro isto também, seria divertido ver Odin, o aclamado pai de todos, boquiaberto em puro choque se o próprio Victor não sentisse o mesmo internamente. Agora, Victor e Odin não eram estúpidos. Pode-se dizer que, de todos os presentes, eles tinham mais informações privilegiadas sobre as possíveis razões para esses dois panteões apoiar o Victor. Por isso, Victor não perdeu tempo com perguntas inúteis e perguntou: e qual é o requisito para esse suporte? Essas palavras fizeram o Pai Celestial e Shiva erguerem as sobrancelhas, surpresos com a rapidez com que Victor compreendeu a situação. A pergunta de Victor poderia parecer simples para o mundo exterior, mas para eles era diferente. Eles entenderam que Victor perguntou aquilo porque entendia suas ações e objetivos ocultos. Faça como você disse, mate apenas os responsáveis. Enquanto não houver genocídio em massa, o panteão hindu estará ao seu lado, disse Shiva. O mesmo vale para os anjos, disse o Pai Celestial. Essa condição se aplica aos deuses Roshinoise? Não me importo com forasteiros, respondeu Shiva, sem perceber que essas palavras rebaixavam significativamente a opinião da mulher alta sobre ele. Mesmo que soubesse, não se importaria, concordo com Shiva. Mas tente pensar fora da caixa, aliados são importantes, disse o Pai Celestial. Certo, era oficial. Esses dois definitivamente sabiam de algo, e Victor apostaria os dólares em que esse algo era sobre ti, Emperors. Bem, eu não esperava por isso, mas não é algo ruim. Só preciso ajustar um pouco meus planos. Victor entendeu perfeitamente as implicações das palavras do Pai Celestial e de Shiva. Eles estavam basicamente dizendo indiretamente que não era hora de lutarem entre si. Eles precisavam reconstruir suas civilizações. O mundo mortal ainda não foi completamente reconstruído. Muito bem. Victor fechou os olhos e os reabriu, dessa vez com um olhar sanguinário. Retiro o que disse. Não declararei guerra ao panteão egípcio, declararei guerra a Anubis, Sete e seus associados que planejaram tudo isso. O Pai Celestial e Shiva simplesmente concordaram com a cabeça, e logo os três homens poderosos olharam para Anubis, Ra e Sete, sob o olhar desses três seres que poderiam ser considerados os homens mais poderosos do atual mundo sobrenatural. Eles se sentiam como porcos esperando o abate. Senhores e senhoras, por favor, lembre-se. Lutar não é permitido aqui. Peço que respeitem esta regra básica, disse o cara do limbo em tom neutro. Todos concordaram com a cabeça. Bem, já que foi decidido exterminar esses vermes, apresentarei meus planos futuros. Ponto O. Todos olhavam para Victor com um olhar curioso. Eu não teria apresentado esses planos até a próxima reunião dos seres sobrenaturais, mas já que essa reunião foi tão boa, estou de bom humor, então vou acelerar meus planos. Victor sorriu com uma cara feliz e olhou para o cara do limbo. Posso? Prossiga. Victor bateu levemente na mesa com o dedo e, no instante seguinte, tudo começou a mudar. As mesas foram destruídas e, logo em seguida, todos se levantaram. E o holograma de todo o planeta Terra apareceu à sua frente, flutuando no ar. A sala começou a se esticar, proporcionando mais espaço para que todos pudessem ver o holograma. Um poder vermelho começou a envolver Victor, e sua aparência começou a mudar. Seu corpo cresceu até 3 metros de altura,
Suas asas ficaram mais proeminentes e suas feições dracônicas ficaram mais visíveis. Agora, estando na mesma altura do assistente do ser primordial presente, Victor flutuou em direção ao holograma do planeta Terra no ar. Devido à invasão do meu antecessor, os territórios do planeta se tornaram bastante fragmentados. Levará milhares de anos para que essas terras sejam povoadas novamente. Então, todos observaram enquanto as terras do planeta inteiro começaram a se fundir em um grande território com vários cursos de água correndo pelo meio, como rios muito grandes. Proponho que unamos todos os territórios em um grande supercontinente, como foi no passado. Desta vez, o progresso da humanidade será mais rápido. Você quer transformar a Terra? Odin piscou 2 vezes como se tivesse ouvido a coisa mais absurda de sua longa vida. Errado. Eu quero trazer a Terra de volta ao seu estado original. Querida, por estado original, você quer dizer, exatamente, eu quero apagar completamente todo o dano que a humanidade causou à Terra. E como você planeja fazer isso? Na verdade, é bem fácil. Eu sozinho consigo fazer isso várias vezes com minhas reservas de energia. As pessoas estremeceram quando ouviram a declaração de Victor. Mas isso deve ser um esforço conjunto. Suponho que esse ato também seja do interesse dos deuses, certo? Sim, Odin, Sucelus, Amaterasu, Shiva e o Pai Celestial falaram simultaneamente. Pela primeira vez, eles estavam de acordo um com o outro. Ra não disse nada porque estava com seus próprios problemas. Sabia que, quando a reunião terminasse, seria caçado, então estava pensando em contramedidas para isso. Quem se importava com a Terra quando sua própria vida estava em perigo? Os mortais destruíram a natureza e, para piorar a situação, na última invasão, os demônios pioraram ainda mais o estado da Terra. Existem alguns lugares onde, mesmo após a purificação dos anjos, o miasma ainda existe em uma forma branda, disse Amaterasu. Ironicamente, apesar dos demônios espalharem miasma na Terra, foi a humanidade que mais prejudicou a natureza, disse Victor. Shiva sentiu. Os demônios atacaram apenas uma vez, enquanto essa destruição da humanidade já dura várias décadas. Bem, não adianta reclamar. Afinal, seres sobrenaturais poderiam ter interferido, mas ninguém o fez por causa do pacto de não revelar o mundo sobrenatural aos mortais. Victor deu de ombros. Embora esse pacto nunca tenha existido oficialmente, todos os seres do mundo sobrenatural o seguiram. Na verdade, esse ato de se esconder teve origem em uma série de complicações. Por exemplo, se um ser sobrenatural mortal começasse a atacar humanos em território grego, esse ser sobrenatural seria morto pelos deuses. Por causa desse medo, desenvolveu-se no mundo todo uma crença geral de que o sobrenatural deveria ser escondido. Claro que não foi só isso. Essa situação foi só um exemplo. Mas, no geral, essa situação de esconder o sobrenatural se originou do medo dos mortais sobrenaturais de se revelarem e sofrerem nas mãos de humanos ou até mesmo de deuses. A caça às bruxas foi um bom exemplo disso. Nem todos eram tão fortes quanto Victor. Muitos seres sobrenaturais não conseguiam lutar contra centenas de humanos armados. Taza, que observava o planeta, pensou, porque ele quer unir todos os continentes em um grande pedaço de terra. Depois de pensar em silêncio por alguns minutos, o único pensamento que Taza conseguiu pensar foi que Victor queria eliminar os países do mundo. Se todos pertencessem a um grande continente, não haveria mais países e, teoricamente, os mortais estariam sob uma única bandeira. O que você propõe, Victor Alucard? Perguntou Shiva. Um reinício da civilização, disse Victor, palavras que deixaram todos momentaneamente atordoados. Como o Pai Celestial fez no passado. Errado. Eliminar os mortais só os fará repetir os mesmos erros daqui a alguns milhares de anos. Então, em vez de eliminá-los, sugiro guiá-los. Todos viram o que aconteceu quando os mortais ficaram sem orientação. Eles se matam e destroem tudo no processo. Um ato que só vai nos prejudicar no futuro, hein? Victor assentiu, entendendo que Shiva estava se referindo aos imperadores. A Terra não estava preparada para uma invasão. Embora existissem seres fortes aqui, eles não estavam unidos. Esta reinicialização foi projetada para resolver esse problema. Eu não concordo com o controle, progenitor, disse o Pai Celestial. Como alguém que defendia o livre-arbítrio, ele não gostava que isso fosse tirado de suas criações. Não é controle, é orientação. Você, mais do que ninguém, deveria saber o que acontece se não houver regras básicas para controlar os instintos básicos dos mortais. O Pai Celestial não pôde refutá-lo, pois Victor estava certo.
Ele havia testemunhado pessoalmente tamanha barbárie acontecendo dentro de sua própria organização. Então você propõe que, em vez de controlar, criemos regras básicas? Perguntou Amaterasu. Correto. Dessa forma, uma situação como a dos mortais destruindo a natureza desenfreadamente com suas invenções e inovações não ocorrerá no futuro. As eras mudaram. A era dos homens ficou para trás. Esta é a era dos seres sobrenaturais, e não devemos permanecer em silêncio apenas para que os erros do passado se repitam. Falou Sucelus. Victor concordou com a cabeça. Enquanto os grandões e poderosos conversavam e davam suas ideias para complementar a de Victor, os mortais suavam frio assistindo a cena. Esses seres planejavam uma reformulação completa do mundo atual como o conheciam, e não podiam fazer nada para impedi-los. A ideia de tentar fazer algo passou pela cabeça deles, mas o que poderiam fazer? Petição? Protesto? Nenhum dos meios comuns que conheciam do passado funcionaria ali. Esses seres só respeitavam a força, e somente com força era permitido falar entre eles. Como exatamente isso vai funcionar? O que acontecerá com os países atuais? Eles desaparecerão, é claro. Algo como países não existirá mais. Os panteões divinos não serão afetados, afinal, eles existem em outras dimensões. Mas o reino mortal será completamente transformado. Proponho que construamos uma megacidade onde a influência de cada panteão seja visível, e que essa cidade seja liderada por um conselho de cada facção aqui presente. Concordo. Os deuses, Taza, Vlad e Aruna concordaram rapidamente. Pode parecer complicado à primeira vista, mas não tanto. Em termos simples, nada mudaria. Os territórios inúteis da Terra simplesmente se fundiriam, e uma grande cidade seria construída para todos os mortais restantes, formando uma única grande nação. Mas, apesar de parecer simples, todos aqui entenderam as implicações futuras. Fazendo o que Victor sugeriu, provavelmente não haveria barreiras linguísticas no futuro. Afinal, todos viveriam na mesma nação e falariam a mesma língua, mesmo que eles se separassem e a civilização crescesse. Esse fato não mudaria porque eles não estariam mais separados por uma grande extensão de mar. Consequentemente, se um ser estrangeiro atacasse a Terra, seria mais provável que eles se unissem sob uma única bandeira. O benefício mais claro seria a restauração da Terra. O planeta inteiro seria restaurado ao seu estado original antes que os mortais destruíssem tudo. Este pequeno ato permitiria o nascimento de animais completamente diferentes, e até mesmo criaturas sobrenaturais, já que esta restauração não seria normal, mas artificial, usando os poderes dos deuses. Quanto mais discutiam, mais óbvio ficava que todos queriam caminhar em direção à unidade do povo. Como essa mudança ocorrerá? Usaremos as deusas mães mais fortes, Gaia e Tiamat. Quanto à revitalização do planeta, devemos dar energia a Yggdrasil, e ela saberá o que fazer. Os deuses concordaram com a cabeça. Quando colocaremos esse plano em ação? Perguntou Shiva. Assim que minha caçada terminar, disse Victor enquanto seu tamanho começava a voltar ao normal. Justo. Shiva assentiu. Progenitor, aqui. Victor pegou o pergaminho que Odin lhe entregou com um olhar curioso. O que é isso? Os nomes de todos os envolvidos no esquema que prejudicaria sua família. Considerem isso como minha boa vontade. Ah! Como você soube dessa informação? Victor pensou por um momento e então balançou a cabeça. Deixa pra lá, eu imagino o que você fez. Odin exibiu um sorriso neutro. Não era preciso ser um gênio para deduzir que Odin havia usado espiões dentro do panteão egípcio. Embora os deuses fossem em sua maioria leais ao seu próprio panteão, sempre havia uma erva daninha que não gostava de alguma coisa e vazava informações. Foram essas pessoas que os deuses usaram como espiões para aprender sobre o panteão de outro ser. O cara do limbo bateu palmas levemente, e logo tudo começou a retornar ao seu estado original. Estou feliz em saber que os seres sobrenaturais estão se unindo por um futuro livre de conflitos internos. Assentiu o cara do limbo. Satisfeito, os líderes da facção assentiram, concordando com suas palavras. O futuro é brilhante, e estou satisfeito com esta reunião. Então, declarou encerrada a reunião dos seres sobrenaturais. A tela do mundo inteiro ficou em branco, perdendo todo o sinal. Progenitor. Tem uma boa caçada. Victor sorriu. Eu vou. O cara do limbo sorriu e estalou os dedos. Logo todos os deuses retornaram aos seus respectivos reinos. E então? O que você acha? Ele é o candidato perfeito, disse a mulher. Claro que sim. Neste setor, ele tem o maior potencial para se tornar um overlord. O cara do limbo apenas concordou com a cabeça. Capítulo 873.
O caçador, enquanto o mundo sobrenatural discutiu o que havia acontecido na reunião de seres sobrenaturais, uma caçada começou. Sim, não era mais uma guerra, mas uma caçada liderada por todos os aliados de Victor. Em algum lugar no céu da Terra, vários seres poderosos estavam reunidos, olhando uns para os outros, totalmente armados com seus itens divinos. Todos aqui foram ordenados por seus superiores a participar desta caçada. O Pai Celestial enviou Israel, o anjo da morte, e Ariel, uma das 7 virtudes, a virtude da generosidade, bem como o atual comandante dos anjos, ocupando a antiga posição de Miguel. O panteão celta enviou Taranis, o deus do trovão, do panteão celta, e Cernunno, o deus dos animais, do mesmo panteão. O panteão shintoísta enviou o próprio Susanoo e Takemi Kazushi, 2 de seus guerreiros mais poderosos, e você podia ver as intenções de Amaterasu tão claras quanto o cristal. O panteão hindu não enviou ninguém, mas Shiva disse que iria pessoalmente lutar contra os deuses anciões. Tal união entre panteões nunca havia acontecido antes na história, com tantos seres poderosos se unindo sem que nenhum problema ocorresse. As intenções dos líderes do panteão eram cristalinas e, por isso, para não ser deixado para trás e rotulado negativamente, Odin enviou seu guerreiro mais forte, Thor, o deus do trovão. Bem, nunca vi tantos deuses relacionados ao trovão reunidos em um só lugar. Thor deu um sorriso largo. Contando com ele, havia 4 deuses relacionados ao trovão. Eles eram Susanoo, o deus primordial das tempestades; Takemi Kazushi, o deus do trovão; Taranis, o deus do trovão. Você quer descobrir quem é o mais forte? Os olhos de Thor brilharam. Não seja impetuoso, Thor. Você não entende a importância deste evento. Loki apareceu furtivamente atrás de Thor. Loki. O que você está fazendo aqui? O que mais? Para te manter longe de problemas, é claro. Loki sorriu quando sua invisibilidade foi retirada. Não acredito que estamos aqui para caçar. De um deus a um mero caçador, meus sentimentos são complicados. Cernunno resmungou. Ele era o deus dos animais, não um deus dos caçadores. Por que ele estava ali? Não fazia sentido. Susanoo olhou furtivamente para a mulher loira de 190 centímetros de altura, vestida com uma armadura prateada completa com toques de dourado e branco. O que você acha de caçar alguns deuses inocentes, serafim da generosidade? Ariel olhou para Susanoo sem nenhuma emoção no rosto e respondeu, nada. O pai ordenou e nós obedecemos. É assim que as coisas são. Azrael concordou com a cabeça. Os soldados perfeitos, hein? Eu os invejo. Susanoo suspirou internamente. Assim que Loki estava prestes a falar, todos os presentes sentiram algo se aproximando e imediatamente viraram a cabeça na mesma direção. No instante seguinte, ouviu-se um rugido ensurdecedor, o espaço se estilhaçou como vidro primeiro. No instante seguinte, Victor, Skatashi, Jeanne, Morgana, Zaladrak, Rose e Afrodite apareceram. Você está aqui. Ótimo. Victor falou de modo neutro. Os deuses e anjos presentes engoliram em seco quando viram esta cena. 7 dragões de verdade na frente deles. 7 dragões malditos. Um dragão já era um desastre natural. E eles tinham 7. Era como se estivessem olhando para o início do apocalipse ou algo assim. Provavelmente, estes não são os únicos. Todos começaram a suar frio com esse pensamento. O nome Ninho do Dragão realmente fazia jus ao nome. Quantos dragões de verdade eles tinham? E uma pergunta melhor, de onde eles vieram? Agora eu entendo por que você disse isso, querida, comentou Afrodite maliciosamente enquanto suas asas batiam inconscientemente de curiosidade. Para representar a beleza de Afrodite, suas asas de dragão haviam mudado após a adaptação, tornando-se muito mais macias e aconchegantes. Em vez de asas parecidas com as de Victor e Skatashi, ela tinha asas compostas de penas brancas com toques de rosa nas pontas. No momento em que todos puseram os olhos em Afrodite, sentiram como se toda a sua existência fosse atraída por aquela mulher. Ela era simplesmente linda demais, ainda mais linda do que se lembravam. Não era exagero dizer que ela era a mulher mais linda do momento, embora não estivesse mais usando seu traje divino grego, mas sim um traje de batalha. Sua beleza não havia diminuído. Em vez disso, devido ao seu traje mais recatado, ela se tornou ainda mais bela. Seus olhos reptilianos rosa neon brilharam levemente. Afrodite abraçou amorosamente as costas de Victor enquanto olhava para os deuses. Ariel balançou a cabeça e rosnou. Afrodite, o que você está fazendo? Existindo. Afrodite inclinou a cabeça para o lado, confusa.
Um gesto que a deixou ainda mais fofa. Mentiras. Pare de usar seu charme agora mesmo. Ariel disparou. Mas eu não estou usando nada. Ponto. Eu disse que não estou usando nada. Desde que cheguei, não fiz nada. Ariel engoliu em seco ao ouvir o que ela disse. Ela não está fazendo nada, e todos os homens aqui estão praticamente na palma da mão dela. O que acontece se ela usar seu charme ativamente? O anjo estremeceu. Esqueça Victor. A própria Afrodite poderia destruir um panteão inteiro sozinha se as condições fossem adequadas. Ariel pensava que, se não houvesse deuses como Shiva que pudessem anular a divindade de Afrodite, então aquele panteão estava ferrado. Felizmente, havia alguém para trazer todos de volta à realidade. O corpo de Victor estava coberto por uma potente aura vermelha, e no momento seguinte, essa aura explodiu para todos os presentes. Rapidamente, eles acordaram para a realidade quando sentiram medo da morte e sede de sangue. Eles saltaram para trás e prepararam suas próprias armas. Qual a melhor maneira de acordar alguém encantado por Afrodite? O medo da morte. Bem, isso só funciona porque Afrodite não está usando seu poder ativamente. Se ela estivesse usando seu poder, todos morreriam com um sorriso bobo no rosto. Essas são as elites dos panteões. Vocês não conseguem resistir à mera presença da minha esposa. Patético, disse ele com desdém. E essas palavras foram bastante eficazes nos guerreiros do grupo, que incluía o Anjo da Morte, Thor, Susanoo, Taranis e Takemi Kazushi. Os outros ainda tentavam se recuperar do que sentiam. Provavelmente, nunca mais serei capaz de olhar para uma deusa normal da mesma forma agora, pensou Cernuno. Ele nunca sentira tanta inveja de alguém em sua vida como naquele dia. Um sentimento que se aplicava a todos os homens presentes quando eles viam o vínculo divino entre Afrodite e Victor. Eles estavam com muita inveja de Victor agora. Victor não era tolo. Ele sabia que aqueles seres presentes eram seus reforços, mas também era uma forma de espioná-lo e coletar informações sobre ele. Por isso, ele estava mostrando exatamente o que queria. Uma dessas coisas era seu relacionamento com Afrodite. E a outra era a quantidade de dragões verdadeiros. Misturar verdades com mentiras, fatos com irrealidade, e enganar a todos. Nem mesmo o próprio Deus das mentiras e enganos conseguiu perceber Victor com esse gesto porque, de certa forma, ele não estava enganando ninguém, mas sim omitindo fatos. Eram eles que estavam imaginando coisas. A imaginação é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que Victor sabe usar a seu favor. Ora, querida. Mesmo para nós, Afrodite continua sendo um desafio à vista. Para aqueles que nunca viram essa forma antes, ela parece muito deslumbrante, comentou Jeanne com um sorriso gentil. Quando essas palavras foram ditas, o grupo olhou na direção de Jeanne. Os anjos imediatamente a reconheceram. A donzela de Orleans que era diretamente favorecida por seu pai. Apóstrofo. Ela não era vampira antes. Que pressão invisível é essa? Pensou Azrael. Aquela mulher emanava uma sensação de opressão no mesmo nível ou até pior que a de Victor. É patético, não é? Se um inimigo com o poder do charme estiver do lado do inimigo, ele não pode fazer nada além de morrer com um sorriso bobo no rosto, disse Victor. Bem, isso é verdade, Jeanne respondeu com o mesmo sorriso. Garanto que isso não vai acontecer. Progenitor dos dragões. Estávamos um pouco distraídos pelo fato de que sua esposa é uma existência única, disse Loki. Ponto é mesmo. Victor levantou uma sobrancelha. Sim, Loki assentiu. Então tente resistir a isso. Uma explosão de energia rosa neon emanou de Victor. Imediatamente, todos os presentes olharam para Victor com puro desejo nos olhos. Nem mesmo Ariel foi poupada. Aia. Eles caíram no mesmo truque duas vezes. Afrodite riu. Victor retirou a bênção de Afrodite. E isso imediatamente fez com que todos se recuperassem. E todos olharam para Victor com vergonha e irritação, especialmente Ariel. Algo a dizer? Victor levantou uma sobrancelha. Pedirei a Freya que me treine para resistir a esse feitiço, disse Loki com uma expressão determinada. Thor assentiu em concordância com Loki. Ele nunca pensou que sentiria desejo por outro homem, e isso fez seu corpo estremecer levemente. Se Sif descobrir isso, estou ferrado. Pedirei o mesmo a Epona. Taranis falou com uma expressão determinada. Sakuyaime deve estar disponível para me ajudar com isso também. Susanoo disse enquanto seu colega Deus concordava com a cabeça. Essas deuses da beleza não se comparam a mim. É impossível resistir ao meu charme, bufou Afrodite. Ariel olhou para Victor. Seu rosto estava ligeiramente vermelho de raiva e vergonha. Ela queria dizer alguma coisa,
mas sentiu que, se dissesse alguma coisa, perderia a discussão, então permaneceu em silêncio. Victor, estamos perdendo tempo, alertou Rose. Você está certo, concordou o Victor, devido ao desenrolar da reunião, que superou completamente os planos de Victor. Ele teve que revisar vários planos de última hora. Inicialmente, ele pretendia bombardear o panteão egípcio com sua bomba nuclear, Tufão, e usar suas elites para atacar os deuses anciões, mas não pôde mais fazer isso. Além disso, ele usaria seus demônios para lidar com os monstros do deus ancião e, no pior dos casos, usaria sua autoridade sobre a doença herdada do Cavaleiro da Doença do Inferno para espalhar o caos. Ele tinha muitos planos para esta guerra, mas, como mencionado antes, ele não conseguiu fazer isso. Victor não queria mostrar todas as suas cartas para esses deuses. Vamos fazer uma breve apresentação. Minhas esposas sabem quem você é devido aos relatórios enviados por seus líderes, mas você não conhece a maioria deles. Você já viu na reunião de seres sobrenaturais. Scatashi Scarlett Alucard, conhecida como a Matadora de Deuses, é uma artista marcial de nível grande mestre. Mais uma vez, você já conhece Afrodite, uma antiga deusa grega da beleza, e agora uma deusa dragão da beleza. Victor escondeu o fato da verdadeira divindade de Afrodite, afinal, eles não precisavam de muitos detalhes. Olá, Afrodite sorriu naturalmente enquanto abraçava as costas de Victor. Deusa dragão. Ariel engoliu em seco. Na existência, não é como se não existissem deuses dragões. A própria Tiamat e o dragão do Apocalipse do panteão nórdico são deuses, mas são seres únicos. Ao ver esses seres à sua frente, ela percebeu que, no futuro, haveria uma explosão de deuses dragões aparecendo, e todos eles viriam da facção de Victor. Antes que os deuses fossem encantados por Afrodite novamente, Victor falou. Em seguida, os anjos devem conhecê-la bem. A antiga donzela de Orleans, Joana d'Arc. Agora conhecida como Joana Alucard. Prazer em conhecê-lo. Os deuses e anjos assentiram em reconhecimento. Alguns de vocês devem conhecê-la, provavelmente só os anjos de novo. O nome dela agora é Morgana Alucard, a antiga general de Lilith conhecida como a Ceifadora. Morgana acenou para os deuses e anjos, mas logo perdeu o interesse neles. Estava mais preocupada em olhar para Afrodite, que abraçava Victor descaradamente, sem se importar com nada. Ela queria uma oportunidade de expulsar aquela mulher e tomar o seu lugar. Ela queria abraçá-lo também, ao contrário de antes. Ela é desconhecida para você, afinal, ela passou mais tempo em Nightingale. Seu nome é Rose Adrastea Alucard, a comandante do clã Adrastea, e como Scatashi, uma artista marcial de nível grande mestre. A última frase fez todos engasgarem levemente. Eles olharam para Scatashi, depois para Rose e depois para Victor. Repetiram esse gesto diversas vezes até que inevitavelmente pensaram. Dois grandes mestres. É tão fácil assim encontrar grandes mestres. Eles são como repolhos ou algo assim. Eles simplesmente não conseguiam conceber a ideia de que Victor tivesse duas grandes mestres como esposas. E por último, mas não menos importante, Zaladrakis e Elvinur Alucard, um verdadeiro dragão. As palavras de Victor transmitiam tudo o que eles precisavam saber. Ao contrário dos outros, Zaladrak era um dragão desde o início, ela não foi transformada. Portanto, ele apresentou como um dragão de verdade, como uma verdadeira dragão. Zaladrak não só tinha acesso à raça dos dragões, mas também milhões de conhecimento de seus ancestrais em sua cabeça. Isso significa que Victor e os outros presentes não são dragões de verdade. Errado, eles são. A única diferença é que eles não têm o conhecimento de seus ancestrais armazenado em suas próprias cabeças, como Zaladrak. A transmissão do conhecimento sobre dragões foi criada porque os dragões são seres naturalmente muito caçados. Seu corpo é um tesouro abundante e nada é desperdiçado. Um fato que mudará no futuro. Dragões não serão mais caçados com Victor presente. Portanto, a prática de transmitir todo o conhecimento para a próxima geração não será necessária. Afinal, embora essa técnica seja útil, ela deixa o dragão muito preguiçoso, pois eles precisam dormir para aprender tudo o que está em suas cabeças. Quando Victor terminou de apresentar suas esposas, um pensamento comum surgiu na cabeça de todos. O que são esses monstros? Eles não eram apenas dragões verdadeiros, mas cada indivíduo era extremamente perigoso. Apresentações feitas, vamos começar a caçada. Antes que Victor pudesse continuar, um portal azul aparece perto dele, diferente do portal feito por Natalia que parece uma galáxia de estrelas.
Este parece um túnel quântico. Todos imediatamente levantam a guarda e olham para o portal com olhos cautelosos. Uma mulher de 3 metros de altura com longos cabelos azuis saiu do portal. Ela olhou ao redor até que seus olhos pousaram em Victor. Assistente da Primordial. Ariel ergueu a sobrancelha. O que você está fazendo aqui? Perguntou, mas a mulher alta não respondeu. A mulher coloca a mão esquerda sobre o seio esquerdo, em posição vertical, e abaixa levemente a cabeça em forma de saudação. Prazer em conhecê-lo, Victor Alucard, progenitor dos dragões de sangue, líder do ninho do dragão. Os dragões presentes arregalaram os olhos quando ouviram a língua familiar. Você conhece minha língua, eu conheço todas as línguas. Não consigo usar a sua língua como você, mas consigo me comunicar por meio dela. De onde eu venho, falar a língua de outro líder é uma forma de respeito. Entendo. Victor assentiu. Por que você está aqui, senhora? Em vez de responder a pergunta, ela disse, Velnorá. Esse é o meu nome, embora esse nome não tenha mais valor. Os seres me chamavam de Velnorá Shipora Taloria II, a segunda imperatriz Taloria, a antiga soberana de Eldoria, um planeta localizado no setor superior 8975. Vim aqui porque quero ajudar você nessa caçada. Em troca, espero que você ouça minha história. Capítulo 874, Eficiência. Querido, o que você vai fazer com ela? Morgana perguntou através da conexão mental que Victor havia formado. Victor olhou para a mulher alta que seguia o grupo. Nada. Primeiro, vamos lidar com esse problema e depois ouviremos a história dela. Victor respondeu. Morgana assentiu. Atualmente, o grupo estava na Terra, especificamente no deserto egípcio, devido à ameaça de Victor e dos outros panteões. Ra não perdeu tempo. Ele rapidamente fechou seu panteão completamente, algo muito semelhante ao que Zeus fez. No entanto, ao contrário de Zeus, ele conseguiu selar completamente seu panteão porque seu nível de influência sobre ele era completamente diferente. Ele era um verdadeiro rei-deus. Mas, não importava o quanto tentasse fechar sua dimensão, sempre haveria rachaduras, especialmente agora que vários paraísos haviam se fundido em um vasto paraíso. As asas de Victor bateram novamente, e vários estrondos sônicos foram ouvidos no deserto. O grupo seguiu com relativa facilidade, já que ele não se movia muito rápido. Victor procurava essas rachaduras com os olhos. A rachadura era tão pequena que, se Victor não tivesse olhos, provavelmente nunca encontraria nada. Seus olhos brilhavam ativamente em um violeta carmesim enquanto ele examinava todo o plano da existência em busca de distorções espaciais até que, em certo momento, seus olhos encontraram algo. Ele bateu as asas novamente e voou em direção à fenda. Victor parou de voar e pairou alguns metros acima do solo. Seus olhos estavam fixos no chão, especificamente no subterrâneo. Rosa. Vamos lá. Rose fez um gesto como se estivesse abrindo a porta de um elevador emperrada no ar, e logo a terra abaixo começou a tremer. E se partiu ao meio. Victor gesticulou com a mão, isolando toda a área para que as ações de Rose não causassem terremotos em todo o continente. Todos assistiram, inexpressivos, enquanto uma cratera com mais de 5.000 metros de profundidade se abria no solo. Isso definitivamente atrairá a atenção de todos, disse Ariel. Não importa. Em breve, meu marido unirá todos os continentes em um e restaurará o planeta. Essa quantidade de dano é insignificante e inofensiva, afinal, dragões são seres da natureza, disse Morgana. Ariel assentiu. Não era disso que eu estava falando, mas tudo bem. Se você está preocupado que o panteão egípcio possa nos sentir. Não fique. Morgana sorriu fracamente. Ariel não gostou nem um pouco daquele sorriso. O que você quer dizer? É engraçado como você se torna tão protetor em relação à divindade de outro deus, e nem percebe. Foi tudo o que Morgana disse antes de ficar em silêncio. Ela deu dicas mais do que suficientes para Ariel e as pessoas ao redor deles. Infelizmente, não foi Ariel quem entendeu rapidamente a dica, mas Loki. Eu entendo. É por isso que, mesmo voando abertamente, nenhum ataque veio contra nós. Mesmo com o panteão fechado, com tantos seres poderosos reunidos, era óbvio que eles sentiriam a presença deles. O grupo era como um farol anunciando sua presença, mas ainda assim, durante toda a excursão no Egito, nenhum grupo de deuses desceu para fazer nada. Demorou alguns segundos depois que Loki disse isso para que a mente de Ariel fizesse sentido. Nix. Os deuses presentes começaram a suar frio quando ouviram o que Ariel disse. Desde quando? Eu não sinto nada,
disse Tanaris. Provavelmente desde que entramos nas terras do Egito, deduziu Thor. Fufufu, você realmente não tem ideia, né? Afrodite deu um leve sorriso. Isso me faz questionar a capacidade dos deuses. Ou Nyx é muito dominante. Disse Rose. Desde o começo, Velnora falou de repente, chamando a atenção de todos. Hã? Como assim, desde o começo? Perguntou Loki. Exatamente o que eu disse. A deusa conhecida como Nyx está presente aqui desde o momento em que apareci, e se ela estava lá quando eu apareci, considerando que fui o último a aparecer, é lógico pensar que ela estava lá desde o início. Um silêncio caiu entre os deuses e anjos. Nyx, que flutuava ao redor do grupo de Victor, lançou um olhar frio para Velnora. Ela me sentiu desde que chegou? Mas mesmo tendo me sentido, ela não reagiu a nada nem demonstrou ter sentido algo. A deusa da noite tocou o queixo, imersa em pensamentos, mesmo que fosse apenas por alguns segundos. Se essa mulher tivesse demonstrado qualquer comportamento suspeito que os fizesse suspeitar que ela sabia de algo, Victor e Nyx teriam notado. Mas nada mudou, nem mesmo suas emoções. Essa compostura era algo que Nyx só via em Victor e Skatashi. Os deuses sempre reagiam quando descobriam que Nyx estava observando, devido ao seu ego inerente. Eles achavam que sentiriam se a deusa da noite estivesse presente no mesmo local que eles. O que era uma certeza antes de ela entrar no panteão de Victor. Agora, tal afirmação não poderia mais ser colocada em prática porque ela sozinha conseguiu observar um panteão inteiro de deuses sem que nenhum dos presentes percebesse. Este também é um bom aviso para mim. Preciso ter cuidado, minha escuridão não é absoluta, pensou Nyx. Enquanto o grupo conversava entre si, o trabalho de Rose e Victor já havia sido concluído. Victor se moveu em direção ao buraco e, antes de pisar no chão, começou a flutuar. Aproximou-se lentamente de uma parede e a tocou. É aqui. Os olhos de Victor se fixaram em um pequeno ponto no espaço. Como vamos fazer isso? Perguntou Azrael. Precisão, velocidade e imortalidade. Victor estalou os dedos, e papéis apareceram nas mãos dos deuses. Esses são os envolvidos no incidente. Há mais de 77 deuses aqui, e a maioria deles são deuses importantes do panteão, disse Tanaris. É? Nada. Só estou dizendo que vai ficar mais complicado. Se você não estiver confiante, não interfira. Quero terminar tudo em menos de 5 minutos. Os olhos de Tanaris brilharam levemente com um relâmpago azul. 5 minutos é muito tempo. Vou terminar em 2 minutos. Você é lento. Eu faço isso em 60 segundos. Thor bufou. Victor deu um leve sorriso. Se você está tão confiante. Aqui. Ele tirou 4 esferas da bolsa e as jogou para Ariel, Thor, Velnora e Tanaris. O que é isso? Uma prisão portátil. Basta colocar o orbe no indivíduo, e ele ficará preso em um espaço muito pequeno. Você está colecionando Pokémon agora? Loki perguntou incrédulo. Uma coleção de deuses, hein? Na verdade, a ideia não é ruim, Victor assentiu. O grupo de anjos e deuses olhou para Loki com um olhar que dizia que a culpa era dele. Loki deu um tapa na cara. Só não aponte para nós. Tudo depende do seu rei. Loki, Victor falou em tom neutro, como se não tivesse acabado de ameaçar outro panteão novamente. Bem, em vez de ameaçar, era mais um aviso que dizia, não pise na cauda do meu dragão. E eu não me importarei com você, Rosa. Isso vai alertar todo mundo, sabia? Sim, e é exatamente isso que eu quero. Muito bem. Ei, por que você não me pediu para fazer isso? Os olhos de Skatash brilharam levemente enquanto ela olhava para Victor. A principal propriedade da sua arte marcial não é cortar, mas perfurar. Então Rose é mais adequada, respondeu Victor de forma neutra. Skatash continuou a observar Victor como se fosse um falcão irritado até que as palavras de Rose desviaram sua atenção. Isso significa que sou mais qualificado que você, Skatash? Então fique quieto. Skatash rosnou e suas asas bateram levemente em resposta ao seu humor. Querida, me dê esse orbe e eu lhe mostrarei quem não é qualificado, claro. Victor sorriu e entregou outro orbe para Skatash e Rose. Ei, por que você deu isso a ela? Se é uma competição, precisa ser justa, certo? Os olhos dos dois grão-mestres brilhavam de entusiasmo. Rose, abra esse buraco agora mesmo. Sim, sim. Que clima caótico. É como se eles tivessem bipolaridade extrema. Como você lida com isso? Ariel perguntou. Você se acostuma. Victor deu de ombros. Rose colocou a mão no punho de sua espada ocidental e a desembainhou. Um poder amarelo com nuances pretas começou a cobrir a espada.
e a sensação cortante se espalhou pelo ar. Todos sentiam aquela sensação perigosa de que se dessem um passo errado seriam cortados, e não sabiam como isso aconteceria. Rose fez 2 movimentos em forma de X na frente dela e então embainhou a espada na cintura. Pronto. Ela cruzou os braços e olhou para frente. Hã? Eu não vi nada, murmurou Loki, confuso. Loki não viu porque não era um lutador, e quase nenhum dos deuses presentes viu nada. O mesmo se aplica a Thor, Tanaris, Susanoo e Azrael. Eles viram um vislumbre de algo se aproximando, mas não conseguiam ver ou sentir nada com clareza. Se tivesse sido antes, os presentes poderiam ter notado algo, mas depois que Rose evoluiu para um dragão e despertou todos os seus talentos, ela progrediu rapidamente sem a necessidade de treinamento. Era como se sua nobre forma vampírica estivesse limitando seu progresso na esgrima, uma sensação que a própria Skatash também sentiu. Era como se houvesse um pré-requisito invisível de que os grandes mestres só poderiam progredir após atingir um estado superior de existência, algo que aconteceu quando ambos se tornaram dragões, seres mortais que poderiam ser chamados de deuses. Então, este é um grã-mestre. Ariel murmurou. Era a primeira vez que ela via a esgrima de um grã-mestre. Assim que Ariel disse essas palavras, o mundo reagiu ao ataque de Rose, e uma fenda apareceu na frente dela. Dentro do grupo, os únicos que viram o ataque de Rose claramente foram Victor, Velnora e Skatash. Victor e Velnora viram isso porque seus sentidos estavam muito aguçados. Skatash porque ela estava na mesma disciplina de arte marcial que Rose. Antes de entrarmos, progenitor, tenho uma pergunta, perguntou Velnora. Victor olhou para Velnora. Fale, como você quer que isso aconteça? Você quer destruir a cidade ou acabar com eles o mais rápido possível? Se terminar o mais rápido possível for melhor para mim. Claro, eles precisam estar vivos. Os olhos de Victor ficaram sem vida. Quero colocá-los todos na minha frente, pessoalmente. Velnora sentiu um arrepio na espinha ao sentir o ódio e a raiva naqueles olhos sem vida. Tenho pena do bastardo que cair nas mãos deste homem, murmurou Thor, algo com que todos os deuses e anjos concordaram de todo o coração. Muito bem. O corpo de Velnora foi coberto por uma densa energia azul, e fumaça começou a emanar de suas costas. Máquinas começaram a ser criadas em ambos os seus braços. Victor estreitou os olhos ao ver aquelas máquinas sendo criadas. São nanomáquinas? Ou algo parecido? Ele podia ver claramente que a tecnologia da mulher era uma mistura de sobrenatural e científica. Parece que o planeta de onde ela vem é muito mais avançado que o nosso. Velnora apontou a palma da mão para o portal e, no momento seguinte, o portal foi forçado a abrir ainda mais. Imediatamente, ela pulou no portal e atravessou para o outro lado. Victor rapidamente a seguiu através do portal, sua visão mudou, e ele logo percebeu que estava em uma cidade que lembrava uma antiga cidade egípcia, mas era mais banhada em ouro. Ele não conseguia nem contemplar a vista porque sua atenção estava imediatamente na mulher à sua frente. 2 asas mecânicas foram criadas atrás da mulher, e dessas asas, energia azul foi liberada, formando 2 grandes asas de energia pura. Ela levantou a palma da mão e uma onda de poder se espalhou por todo o panteão. Conceito divino negado. Uma voz mecânica veio do traje de Velnora. De repente, todos começaram a ouvir. Por que não posso usar minha divindade? O que está acontecendo? Quem são eles? Rei demônio. Antes que o caos pudesse se espalhar ainda mais, ela levantou a mão esquerda, e um pulso vermelho de poder foi visto se espalhando por todo o panteão. Alvos marcados. Iniciando captura. Ela cerrou o punho como se estivesse segurando uma bola de beisebol, e uma esfera de energia azul foi criada. Ela jogou a esfera para o alto. A esfera começou a crescer, e as asas de energia da mulher começaram a diminuir ligeiramente. Quando a esfera atingiu o tamanho de uma bola de basquete, fios de energia azul começaram a emergir da esfera e se espalhar por todo o panteão. Alguns segundos depois, esses fios começaram a se retrair para dentro da esfera. O orbe na mão de Thor fluiu em sua direção, passando por ela e indo em direção à esfera azul. No momento seguinte, vários corpos de deuses vieram voando de longe. O que está acontecendo? Hackeando dispositivo espacial portátil. O orbe começou a tremer até sua cor mudar para combinar com o azul da energia dela. Processo concluído. Um portal se abriu, e todos os corpos dos deuses entraram pelo portal. Captura concluída. 76 alvos selecionados estão todos isolados e seguros. A energia da mulher desapareceu, assim como suas máquinas, e ela voou em direção a Victor, entregando-lhe o orbe, que já havia mudado para uma cor vermelha. Trabalho concluído.
Velnora falou e então cruzou os braços sob os seios enormes e fechou os olhos como se não tivesse mais nada para fazer. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre a área. Isso foi demais, disse Loki. Todos concordaram inconscientemente.